tem todas as informações aqui no site da CNN Brasil, mas eu quero dar um zoom. Olha, deixa eu cobrir aqui esse meu cadernão aqui, tá? Tá parecendo que é um chroma key que tem aqui em cima da... Desculpa aí, gente. Poderia ser um pouco mais discreto a capa do caderno da âncora. Cardeal banido por Francisco insiste em participar de escolha do novo Papa. Essa matéria aqui, ó, que está na home do nosso site, e é sobre isso que a gente vai conversar agora com você, ó. Está no site da CNN Brasil. E quem é esse cardeal? Ângelo Becchio, imagino que fala-se assim, né? Ângelo Becchio, de 76 anos, não aparece na lista oficial dos cardeais com menos de 80 anos que estão aptos a votar. O Duran já tinha explicado isso pra gente, né? Quem tem mais de 80 não participa dessa votação. E todo mundo que está dentro do conclave tem de ser votado, tem de poder ser votado. Então, só com menos de 80. Em 2020, o cardeal se envolveu num escândalo financeiro sem precedentes no Vaticano, que causou um rombo de quase 140 milhões de euros. Por isso, o Papa Francisco decidiu demitir Becchio do cargo de cardeal e retirou dele o direito de participar desses futuros conclaves, como esse que nós vamos ver agora. O italiano era considerado o número 3 na hierarquia do Vaticano e um forte candidato à sucessão de Francisco. Mas aí, Duran, se ele pode ir? Bom... Então, eu estava até conversando isso com o Diego. Qual que é a argumentação dele? Que teve uma reunião de cardeais antes do Papa Francisco morrer e ele participou dessa reunião de cardeais, uma assembleia. Então, essa é a desculpa que ele tem usado, a justificativa que ele tem usado para voltar a ter o direito de participar de um conclave, dizendo, bom, mas Francisco me deixou nessa reunião. Então, ele reconheceu que ele não poderia retirar meus poderes cardinalícios. E a gente estava falando assim, mas pera um pouquinho, se você não está lá na lista da Santa Sé, você vai recorrer a quem? Porque Papa não tem mais, né? Então, o Becchio conseguiu já um primeiro trunfo, que foi participar de um primeiro momento, saiu, deu uma entrevista para o jornal italiano, ele ficou 7 anos como número 3 do Vaticano, não é pouco tempo. E ele tem menos de 80 anos. Chance dele ser Papa, o Becchio, depois de tudo isso, é mínima, quase zero. É porque ele precisa ser votado, está envolvido num escândalo, isso seria péssimo para a imagem da igreja. Agora, participar do conclave e influenciar nas decisões como um articulador político, se ele conseguir... Essa é a primeira polêmica do conclave. Muitas ainda podem aparecer, mas essa é realmente a primeira. Bom, entre os 135 ou 134? 5, né? 135, mesmo que ele participe, né? Já tem aqui, diante dessa explicação toda, a notícia, uma possibilidade, então, que ele não seja sequer votado por algum outro cardeal. Mas temos os outros 134. Pedro Duran, quem será, assim... O que é sabido, debatido, o Vaticano é super discreto, não fala nada, né? Não adianta perguntar, que eles não vão falar. Mas quem poderá ser? Na verdade, a lista oficial, que tem 135, não conta com o Becchio. Se ele entrasse, ele seria o cardeal de número 136. Então o negócio... Não é, Diego? Ele não está nessa lista. Ele não apareceu nessa última lista, pelo menos divulgada. Só que o que eu estava falando com o Pedro Duran aqui é... Como bater na porta da Capela Sistina e pedir para entrar? Alguém vai estar na portaria dizendo, olha, com licença, o senhor não pode... Né? Como é que vai ser isso? É bem complicado, a gente não sabe exatamente como vai ser, como um cardeal banido pode entrar numa reunião tão sigilosa e tão secreta quanto essa. E vale a pena lembrar, a matéria diz isso, o Papa Francisco expulsou ele, tirou dele o cargo de cardeal. O Papa Francisco entrou na igreja com essa política de tolerância zero em relação a questões financeiras, em relação a problemas financeiros. E o que ele se envolveu aqui foi exatamente isso. Ele deixou um rombo de 139 milhões de euros nas contas do Vaticano por causa da compra de um prédio em Londres. Quer dizer, o Papa Francisco entrou com essa tendência de reformas da Cúria, que é exatamente a administração do Vaticano. Isso foi, inclusive, uma das marcas que ele deixou, né?